Olá, meu amado, minha amada, paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um Lâmpada para os Meus Pés, nosso 37º dia de leitura bíblica, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que até aqui tem nos capacitado, tem nos levantado, nos colocado de pé, tem nos suprido e realmente tem estado conosco em cada minuto, em cada momento dessa leitura, tem abençoado as nossas vidas, abençoado a vida de vocês, meus amados irmãos. Eu agradeço desde já pela sua presença e peço que você fique até o final do vídeo, ok? Vamos ler a palavra do Senhor e não existe nada mais importante do que isso. E o Senhor tem nos transformado, tem nos convertido, nos fortalecido, trazido arrependimento e renovo todos os dias. E eu dou honra e glória ao Senhor e agradeço ao Pai pela sua vida, meu amado. Você é muito importante. Esse trabalho é meu, é seu, é de todos nós. Esse trabalho, acima de tudo, é o Lâmpada para os Meus Pés. Esse projeto é do Senhor Jesus. É um projeto que veio ao nosso coração através do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que nos deu essa vontade, nos deu esse entendimento e tem sido de grande benefício, de realmente grande alegria para nós ler a palavra do Senhor todos os dias com vocês, meus amados. Se é a sua primeira vez no canal, eu te dou a oportunidade de, nesse momento, vai lá, segue o canal, clica no sininho para você sempre ser sinalizado assim que subir um novo vídeo, e não deixe de dar o seu joinha, o seu gostei, vai lá, dá o like, que é importante para que o canal seja fortalecido. É importante a sua interação comigo, participe nos comentários, dê um glória a Deus, um aleluia, faça uma pergunta, dê a sua opinião acerca de alguma coisa ali, de algum tema a respeito da palavra, de alguma coisa que nós lemos, né? Faça seu comentário a respeito da palavra, eu sei que você tem prestado atenção, e não deixe de compartilhar para que possamos abençoar a vida daqueles que necessitam de ouvir uma palavra da verdade, a palavra de vida, que é a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu disponibilizo para você sempre aí na descrição do vídeo um material que serve para o acompanhamento da leitura, o plano de leitura bíblica. O meu está todo rabiscadão aqui, e hoje nós estamos, no nosso 37º dia de leitura. Glória a Deus por isso, estou muito feliz. Estamos caminhando e devagarinho a gente chega lá. Para você que ainda não sabe desse projeto, se trata de um projeto de leitura bíblica. Vamos ler uma vez durante todo o ano 2021 o Antigo Testamento, de janeiro até dezembro, e 2 vezes o Novo Testamento, que vai de janeiro a junho, de julho até dezembro. Basta você voltar lá no primeiro vídeo, vai ter toda a explicação, ou se quiser, pode começar conosco a ler a partir de hoje. Eu sei de uma coisa, eu te dou essa garantia, meu amado: Deus abençoará a sua vida, transformará os seus caminhos, transformará a vida da sua família, né, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. A sua vida será a luz através dessa palavra, além de ser para conhecimento, para que você possa utilizar e pregar a palavra de Deus. É uma palavra que é viva e eficaz e vai transformar a sua vida, te trazer renovo, te trazer forças para lutar no dia a dia. Estou falando da simplicidade do dia a dia, de resistir às artimanhas de Satanás, resistir às coisas que Satanás vem tentar lançar no seu dia a dia, pedras de tropeço, pessoas, ou seja o que for, qual for o plano dele, vai cair por terra em nome de Jesus. Você é vitorioso. Por isso, tome posse dessa palavra e leia a palavra junto comigo, ouça a palavra. Se você estiver simplesmente ouvindo, né? Gostaria de mandar um abraço especial hoje para a pastora Vitória, para o pastor Tomás, que estão nos acompanhando lá do outro lado do mapa, lá na Espanha, lá na Europa. Um beijo para vocês, meus pastores amados e abençoados. Estamos com muita saudade de vocês. Vocês fazem muita falta aqui na nossa comunidade local. Um beijo para vocês, um beijo para Guilherme, para Lucila, para os seus filhos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. São vidas e pessoas muito amadas que fazem parte, assim, de maneira extrema. Eu queria falar em público que fazem parte grandemente assim da minha vida, me abençoaram. São pessoas que são de Jesus Cristo, que me abençoaram a minha vida por diversas vezes. E se nós estamos pregando a palavra
de Deus hoje é por conta do amor dessas pessoas, é porque Jesus Cristo tem utilizado essas pessoas como vaso em tuas mãos. A Rebequinha ali está dando sua contribuição ali de longe, não sei se está dando para os irmãos ouvir, está ali, ué, ué. Mas glória a Deus, um grande abraço e um beijo, pastor Vitória, pastor Tomás, Lucília e Guilherme, tá bom? E posteriormente eu vou mandar um beijo para todos os meus amados irmãos que estão nos acompanhando. Obrigado, que tem compartilhado. Vou anotar tudo direitinho para não esquecer o nome de ninguém. E vou mandar um abraço para vocês depois. Vamos orar então para que o Senhor abençoe a nossa leitura de hoje. Vamos lá. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Obrigado, Deus amado, Deus de poder, pelas vidas dos meus irmãos que têm me acompanhado nessa leitura bíblica, Pai, nesse trabalho, Pai, nesse projeto Lâmpada para os Meus Pés. Eu te agradeço pela vida de cada um. Cada um deles tem sido de extrema importância para levar o Evangelho, para compartilhar essa palavra, Pai. Pai, obrigado, Pai, pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, nos auxilie, por favor, na leitura de hoje. Abençoa-nos, Pai, para que possamos compreender a letra da palavra, para que possamos compreender, Pai amado, e desvendar os mistérios os quais o Senhor colocou na Tua palavra, para que fôssemos abençoados, para que fôssemos orientados, para que andássemos segundo os passos do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, nos dá sabedoria e entendimento, abre os nossos olhos, traz até nós, através da Tua palavra, a Tua vontade, o Teu entendimento, traz arrependimento, libertação hoje sobre as vidas, sobre as famílias, sobre a vida dos meus amados irmãos, que possa servir para fortalecer a vida deles, para os levantar como servos de Deus, não como covardes, mas como homens e mulheres corajosos, que vão à luta para pregar o Evangelho, que se levantam em meio à escuridão, em meio às dificuldades, em meio ao levantar de Satanás nesse mundo. Pessoas que honrem o nome do Senhor Jesus Cristo, estando na frente da batalha, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e louvamos e glorificamos ao Senhor. Obrigado, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, meu amado. Vamos lá? Hoje, então, nós vamos fazer a leitura no nosso 37º dia de leitura de Êxodo, capítulo 8, e de Marcos, capítulos 2 e 3, e vamos começar pelo Antigo Testamento. Abra sua Bíblia, sua espada. Nós estamos fazendo a leitura na Nova Almeida atualizada, e vamos lá para o livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 8, no verso 1. Abre sua Bíblia aí, que a minha já está aqui no jeito. Vamos lá então, Êxodo, capítulo 8, verso 1. Vamos que vamos. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com o Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do rio, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Verso 10. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo, ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor já havia dito.
O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor já havia dito. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas do egípcio se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará esse sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque oferecíamos... Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Moisés respondeu: eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda desta vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Oh, canseiro esse Faraó. Difícil, hein? Finalizamos aqui o capítulo 8, então, do livro de Êxodo. E finalizando o Antigo Testamento, agora vamos lá para o Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E hoje nós vamos ler no nosso 37º dia de leitura, Marcos capítulos 2 e 3. Minha Bíblia já está no jeito. Abre a sua no Novo Testamento, o livro de Marcos, e vamos iniciar pelo capítulo 2, no verso 1. Vamos que vamos. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram um telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico:
os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande. Aleluia. Verso 10. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. De novo, Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, então naquele dia eles vão jejuar. Verso 21. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus, olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? E ele lhes respondeu, verso 25, E ele lhes respondeu, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém. Finalizamos aqui o capítulo 2 do livro de Marcos, do Evangelho, de Marcos. E vamos agora para o capítulo 3, no verso 1. Vamos que vamos. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida, vem aqui para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Verso 10. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele.
Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus!" Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expulsassem à publicidade. Depois, Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais os chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar, a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Verso 20. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhes disseram: olha, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam assentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Amém, meus amados. Glórias a Deus, toda honra e glória seja ao Senhor, em nome de Jesus, que nos adverte, que nos orienta e que nos ensina através da sua palavra poderosa. Obrigado, Senhor, por nos orientar a respeito da tua palavra. E aqui nós vemos algo de muito interessante em que Marcos escreveu, onde Jesus nos ensina sobre a questão do odre velho e o vinho novo, sobre a questão do remendo em cima da roupa nova. Aqui Jesus nos deixa claro sobre a importância de, ao acreditarmos em Jesus Cristo como seu único Salvador, é necessário nos desfazer de tudo aquilo que estava impregnado em nós antes. É necessário se desfazer de todo tipo de certeza, de todo tipo de fé vã, de todo tipo de conhecimento que não traz nenhuma vantagem ao reino de Deus, que não traz nenhum benefício e que ainda pode atrapalhar tanto a nós como a outras pessoas. E assim como fala na parábola, pode fazer tanto com que o evangelho saia torto de uma maneira estragada, como também pode fazer mal para nós que somos os odres, ou fazer com que possamos nos perder no meio do caminho. É necessário então que nós desistamos totalmente de tudo aquilo que pensamos ser correto, de tudo aquilo que pensávamos ser o correto antes. E não só isso, nos desfazer do nosso orgulho, nos desfazer da nossa imoralidade, nos desfazer das nossas sujeiras, nos desfazer dos nossos pecados. É necessário uma limpeza total, um novo renascimento de fato. É necessário realmente renascer da água e renascer do Espírito. É necessário andar com Jesus, andar com Deus e alcançar um nível de maturidade na sua palavra. E é por isso que nós estamos lendo a palavra. É necessário nos renovar todos os dias para que possamos ser esvaziados de
tudo que não presta, de tudo que corrompe, de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que atrapalha a obra de Deus, de tudo aquilo que traz benefício ao mundo e que não traz nenhum tipo de benfeitoria ao reino. Para cair assim, quando estivermos totalmente vazios de nós mesmos e de tudo aquilo que o mundo inseriu em nós, e aí nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da palavra da verdade, cheios da palavra da vida, cheios de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que abençoa, de tudo aquilo que renova, que liberta, de tudo aquilo que traz um renovo e um benefício segundo o Senhor Deus, um benefício para o seu reino. E a partir daí, tanto nós seremos abençoados, como todos que estiverem ao nosso redor também serão abençoados pelo Evangelho, que vai fluir de nós como água flui do trono de Deus. Vai fluir de nós uma semelhança, um reflexo de Cristo, cujas pessoas vão ser temperadas com o sal que existe em nós, vão ser iluminadas com a luz que existe em nós, que é uma luz e um sal, um tempero que vem diretamente do Espírito Santo de Deus. Eis a importância de saber ouvir, eis a importância de saber obedecer, de saber servir, como o próprio Jesus Cristo fez. Por isso a importância de andarmos segundo as suas pegadas, segundo as suas obras, sendo um total e completo reflexo daquilo que Cristo foi e é, porque Ele vive e reina. Amém, meu amado? Que toda honra, toda glória e toda adoração seja dada ao nosso Senhor, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus de glória, poder, graça e luz. Obrigado, ó Pai amado, pelo benefício, ó Pai amado, que o Senhor traz a nós, ó Pai, nesse dia da Tua Palavra. Obrigado porque todos os dias o Senhor tem nos renovado e tem nos fortalecido e nos colocado de pé, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos esvaziado de nós mesmos para que possamos ser cheios da Tua presença, cheios do Teu Santo Espírito, cheios do tempero do Senhor, para que possamos, ó Pai, derramar, ó Pai amado, sobre as outras pessoas aquilo que é derramado sobre nós, para que possamos ser um vaso em Tuas mãos, para que seja derramado sobre a vida das pessoas cura, libertação, bênçãos, transformação, conversão dos seus maus caminhos, arrependimento em nome de Jesus. Senhor, usa-nos, ó Pai, conforme, ó Pai, da Tua vontade. Abençoa a vida dos meus irmãos, assim eu te peço, ó Pai. Livra eles da tentação, livra eles da pedra de tropeço, livra eles do homem mau, do pecado, da maldade do mundo, ó Pai amado. Livra eles, ó Pai, de toda obra maligna que Satanás venha tentar derramar sobre a vida deles como vaso, que eles sejam um vaso para a honra do Senhor e não para a desonra, em nome de Jesus. Pai amado, esvazia as nossas vidas de tudo aquilo que não é Teu e nos enche da Tua presença, nos enche do Teu Santo Espírito, nos enche de simplicidade, nos enche de bondade, ó Pai. Nos enche, ó Pai amado, de misericórdia, de piedade, de amor, ó Pai amado, pelo próximo. Nos enche, ó Pai amado, o nosso coração, para que possamos ter um coração, ó Pai, de servo, um coração que obedece, que perdoa, que abençoa, um coração que dá sem pedir nada em volta, um coração que seja um coração igual de Cristo, que sacrificou por nós com a sua própria vida, que ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Pai amado, que possamos ser reflexo do Senhor, que possamos ser luz no meio da escuridão, no meio das sombras, ó Pai. E que quando isso acontecer, porque para ser luz é necessário que estejamos no meio da escuridão, é necessário que esteja no meio das trevas para poder iluminar, que possamos não murmurar, não reclamar, mas agradecer e obedecer ao Senhor em todos os momentos, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém e amém. Amém, meu amado, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós somos muito gratos ao Senhor aqui por mais um dia de leitura bíblica, nosso 37º dia de leitura. O Senhor tem sido muito bom, tem nos abençoado, nos guardado, nos livrado, tem nos levantado, aberto os nossos olhos para o Evangelho. Em nome de Jesus, eu te peço, meu amado, num momento muito especial agora, a sua atenção. Se você ainda não segue o canal, siga o canal. Siga o canal, porque isso nos fortalece. Interaja comigo nos comentários. Vai lá dar o seu comentário, faça uma pergunta, ou então deixe a sua opinião sobre o nosso trabalho, sobre o que nós estamos fazendo, ou então vai lá e dá um glória a Deus, um amém. Interessante que você interaja, dá o seu like,
curta para que o vídeo, o material seja fortalecido, para que a plataforma entenda que é um material forte, que é algo vindo para realmente abençoar a vida das pessoas. E compartilhe no WhatsApp. Vai lá, se você não sabe compartilhar, vai lá, cola o link lá em cima, copia o link do vídeo e vai lá e joga no WhatsApp, joga nas outras redes sociais, compartilhe tudo quanto é lugar. Se você está nos acompanhando na rede social, no Facebook ou Instagram, que eu coloco de vez em quando também, vai lá e compartilha também, joga nos outros grupos, né? No grupo de WhatsApp, joga em tudo quanto é lugar aí, dá o seu like e vamos jogar a rede juntos, vamos cumprir o ID do Senhor, para que outras pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Saiba que você foi chamado pelo Senhor, que você é um servo importante do Senhor, você é importante no reino de Deus, que Deus te ama muito, porque Ele te amou primeiro e deu a vida do seu próprio Filho por você. Não aceite que o mundo te diga que você não tem importância, você tem importância para o reino de Deus, a sua vida é importante, Jesus comprou a sua vida a preço de sangue, e você é importante no reino, por isso trabalhe para o Senhor, compartilhe a palavra de Deus e pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e se Deus quiser, estaremos aqui novamente para mais um Lâmpada para os Meus Pés. Deus te abençoe, tchau, tchau, até a próxima.